Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar o vídeo falando das famílias da tabela periódica e ressaltando, né, a dessintetização da matéria que foi trabalhada, sendo decomposta, né? E nessa decomposição, a dissecação das reagências que reagem, fazem com que a gente reaja a partir dos contatos. Então toda a distensão, ela é lógica, né? Ela não assume apenas valores imateriais. Ela tem por si só uma vela acesa em função de uma pré-cognição já ressentida, né? A gente, como seres domesticados pelo plano das matérias, a gente entende que somos limitados pelo poder de alguém que criou esse poder e revelou esse poder na nossa capacidade de senti-lo e desexpressá-lo, esse poder. Esse desexpress às vezes desestressa-nos quando a gente tenta desexpressar um poder maior do que a gente tem. E aí a gente chama esse poder de Deus. E esse é um eixo cognitivo que a gente utiliza para poder desapoderar-se na razão da vida e desse sustentar entre os demais seres que consentem vida ao nosso redor. Existem milhares de seres vivos no mundo, seres que às vezes até nós nos desconhecemos, até que ele se revele para nós. Um desses seres, a escala desses seres transcende a unidade do poder do Criador, que é Deus. E só Ele que é capaz de revelar para nós sobre proporção esse consentimento, né? E se adhesionando a esse consentimento, a gente vem sobrevivendo e reagindo a essas adaptações. A química ilustra muito bem isso, porque a química diz para a vida e para o poder a transformação de poder se sobreviver frente a essa utilização, né? Esse padrão de decomposição que tanto é produto do nosso ser, diz poder acontecendo na vida, reagindo frente a essa vida, a gente diz dar o poder que a gente tem e que a gente sente sobre os limites desses sentidos, procurando a segurança de dar. E para ressaltar, ressentir e receitar sobre um padrão de sobrevivência, a gente descreve na matéria essa sobrevivência e aí sintetiza aquilo que lhe promoveu o poder para poder sustentar esse poder e elevar esse poder cada vez mais. Então, sobre essas cognições, a gente tem o eixo de Deus, que diz o poder maior sobre todas as coisas, e sobre esse eixo a gente desarvorece raízes que desescalam a nós segregações. Por mais que sejamos espécies que derivam o poder desse Criador, pois somos criaturas nesse universo.
E aí, descortinando, né, discutindo com essa escala, com Deus, com o poder, e buscando o aperto e o desaperto para com as soluções de sentir e se aprofundar desse poder para encontrar as descontrações relacionadas para o nosso aperfeiçoamento, principalmente na forma bioquímica, que revela a dispersão colinérgica com o passar do tempo na nossa matéria, no reflexo que a gente expede ao ambiente desse poder. Utilizamos, né, várias estruturas lógicas de desespelhar e desesparar-se frente a essas buscas, porque reconhecemos essas limitâncias. E essas limitâncias para nós, sobre essa sistemática, principalmente essa observação bioquímica em nós, a gente confere o descuidado com o que a gente prediz como pecado. O pecado, quando se adentra por essa porta, essa entrada pode ser uma desfrequenciação da estabilidade que você tanto prediz ser, né? Ou seja, é como que uma ascendência de ser, porque o pecado, quando ele se entorna, ele desaperta-se sobre esse eixo cognitivo, uma desrazão de acontecer, e essa desrazão ela desacende as pessoas em função de mutações gênicas que referem à agressão colinérgica referente a esse pecado, que é uma deslimitação do poder que Deus dispersa em nós, né? E sobre esses sete pecados, a gente tem várias chaves no mundo. Em cada gradiente, em cada sistema, esse sistema tem impermeado, né, por funcionalidade sistemática, por ciclo, por rotação, ele tem as chaves de desaperto e aperto desses pecados. Todos os sistemas, eles têm porcentagens que lhes permitem ser esses sistemas, porcentagens desses pecados, né? Porém, quando ele se estabelece em ciclo, já não é mais pecado para esse sistema, porque de sistema a partir dessas proporções. Então é como se fosse uma colinergia. Para sistematizar um ser, ela se difunde em sentenças de desescala compressiva. Essas desescalas compressivas nas triangulizações pontuadas que lhes fecha sistema, moram essas portas de pecado. Para conduzir essa transferência de informação, eu vou utilizar aqui o PowerPoint, que aí eu vou desenhar para nós esse entendimento. Bom, então nós estamos estudando os átomos e os elementos, né?
Mas cada ser nesse universo, ele diz ser a partir da sustentação desse ser, dessa matéria. Como esse ser ele sofre a dispersão do ambiente, que desexpressa a ele em todos os sentidos, ele dissete sistema, né? Ele dissente o sistema. E aí esse dissente, né? Ele destrangula, né? Porque a gente tem os setes para todos os lados, né? Para todos os lados a gente tem os sets, né? E aí nesses sets a gente tem o meio de tudo, que é o equilíbrio dos sets, né? Se você pegar o set, um set para esse lado, 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 a gente vai ter o meio desse set. E se a gente desarcar com esse set sobre o equilíbrio que dispersa esse meio, com as interferências que eles chegam, vetoriais, ó, do ambiente, e aí chega, bate no meio, desespelha entre o meio a energia e volta desarcando a complementação, o complemento dessa energia, até que se torne uma roda. Então, por equilíbrio, esses 7 pecados, eles precisam de estar arranjados nessas proporções de descomprimir na mente, ou seja, no meio dessas dispersões do ambiente, do clima, descomprir mente, meio de se entirar o desarcar desses vetores, né? Então é como se fosse uma ação e reação, né? Então todo o corpo, todo ser todo ser vivo serve a sua descomprimentação de vetores em ambiente, ou seja, reação, complemento. Sabendo disso, se a gente ignora a ignorância, se ignoramos esse arcar de forças ambientes comprimindo o ser, a gente adia o serviço. Se a gente adia o serviço, a gente acaba corroendo esse adiar. Ele pode ficar crônico e corroer esse adiar, e ele virar odiar, até que o odiar vire dor, odiador. Então você começa a rodar em função do ódio. Aí você começa a ser um cara rodeador, né? Um rodeador. Agora, se você desarca esse comprimento, desimpulsionando ele, não há o adiar do serviço. Logo, você desserve para a vida, desarca. Logo você desserve para a vida. Você entende? Isso é uma lei. Só que esse desarca. Só que esse atraso, né, que vai se acumulando, né,
vai se tornando vírgulas referentes de portas. Essas portas, dentro dessa sequencial, portas 7 em si temáticas revelam disrupções orgânicas. Ou seja, essas disrupções, elas vão crescendo proporções. Então há um crescimento de proporção disruptiva que reconfigura a sistemática das funções orgânicas. O que isso quer dizer? Que às vezes a pessoa ela desingere esse atraso, e esse atraso desodiar até criar uma dor. Essa dor muda toda o comportamento fisiológico, né? Então há mudanças de comportamento fisiológico por atraso na descomprimentação. E aí essa descomprimentação, ela é desafinada por esses sets, por essas sentenças de triangular a mente. Porque a mente é um desespelho do ambiente. A mente é um do ambiente, né? Então, se você desespera, você atormenta a mente. Então a gente tem essa relação aqui, ó. Desperta a ira que X é o que está fazendo o eixo cognitivo despertar a ira, com chave de núcleo, né? E o núcleo, a chave do núcleo é a chave que vai apertar esse espelho, o espelho da mente. Do queijo, aí o queijo eu coloquei que é o eixo, né? É o eixo do ser. Esse queijo ou eixo é o percurso. É o percurso de captura. Porque às vezes nesse percurso de captura tem uma armadilha para os ratinhos, né? Pegar o queijo. Então às vezes tem uma armadilha que vai prender o ratinho e não vai deixar ele desapontar essa porta disrítmica, né? Essa função que faz anti o arrítmico, né? Que faz as pausas e tal. Então a gente tem várias chaves desses núcleos, né? A gente tem as funções que revelam racismo, feminismo, comunismo, socialismo, voluntarianismo, religiosismo e dentre outras. Por quê? Porque essas chaves, elas acontecem a partir das escalas. Então a gente tem essas escalas de cognição aparente por distorcer o ambiente, enganando o ser, vir do descomprimento capacitado do espelho ou da mente, que desespelha a energia que reflete. E tudo isso é capacitância. Bom, agora, o que para nós são os pecados, que são as portas, né?
Então, se a gente tem um sistema fechado, se nós temos o sistema fechado, e conseguimos sentir e sentimos o reflexo em um grau muito íntimo, ou seja, muito pequeno, tipo 1% dos 100% que chega. É como se 1% a gente chega a 100% chega a 100% de descomprimentação ambiente, né? Das energias ambientais, das fontes ambientes, né? Então esses vetores eles chegam descomprimindo a sua matéria em todos os graus. E você reflete 99% do que chega, geralmente, né? E o 1% que fica em você, 1% que fica em você dessa energia, isso desalimenta, alimenta você, como trilhos em uma estrada, né? Como é que é? Como trilhos em um percurso, né? Então, é como isso, né? A gente tem 100%, mas toda vez que você passa, você pega um. E aí você aproveita um, né? Todas as matérias, principalmente nós, e as nossas orientações de portas para complementar e se equilibrar no ambiente, são regidos por elementos, né? Então, assim como a gente fala que a mente desespelha os vetores dos ambientes, né? Os elementos eles são descompostos por terra, água, fogo e ar, né? Então, esses são os 4 desesperos maiores, né? E desses desesperos, as construções, né, atômicas, que eles desformam sobre a vida, né? Sobre essa vida, a construção atômica que eles desformam sobre a vida vem sendo revelada, porque esse trabalho é constante, né? Existe essa constância dessas forças na natureza, nesse ciclo de transformar matérias. E aí, como é ciclo, é periódico, os cientistas, desatravessando a observação e respeitando a sensibilidade. Então aqui, diz atravessando a relação sensitiva e buscando ferramentas para essa sensação de conhecimento, conseguiu formas de detectar os átomos que formam os elementos, né?
que formam elementos. Então, desses elementos, então, a gente tem a tabela. E aí a gente já começou a falar da primeira família, dessa segunda e da terceira. A gente vai falar agora dessa. Porém, dissecar. Porém, eu queria revelar para vocês aqui, ó, uma das portas, dos pecados. Tem uma playlist, eu vou deixar aqui no canal para vocês acessarem, que a gente discute e disseca cada uma dessas portas, que dentro dessas combinações de eixo se retratam e encontram a melhor escala de se cumprimentar a vida. Ó, ira é um dos 7 pecados. Então, o ira é uma das 7 portas. Então, trata-se do desejo exagerado de brigar com alguém, mesmo sem ter motivo para isso. Guardar mágoa, rancor e às vezes buscar vingança. E aí a gente tem algumas imagens a respeito disso. Não são tão verdadeiras essas imagens, porque a ira ela é muito mais escondida, Isso aqui é uma pequena parcela da desexpressão da ira. A ira geralmente é um poço. Sabe, ó, todos os 7 pecados capitais, eles têm poços internos para eles, E aí nesses poços a gente tem que estar sempre tirando as proporções certas para entregar de volta, ao ambiente. Não ficar com essas desexpressões. Só que às vezes esse poço se enche e aí isso transborda em nós. Mas geralmente acontece bem lento e geralmente fica bem escondido no interior da mente das pessoas. Então a gente precisa de desformar poços em nós para poder levar todas as desorientações pecaminosas para eles e, quando possível, descarregar eles nos melhores ambientes possíveis, nos ambientes preparados para desempossarem de nós esses pecados, ou essas pré-cognições que nos influenciam a pecar. Bom, pecar é uma pressão que diz contaminar, O que é pecar? Pecar não é só essa porta. Pecar é a pressão que a gente desimpressiona mais constantemente. Mais constantemente em função de quê? Em função de um tipo de vetor que chega. Então, em qualquer situação, você tem os seus sentimentos, E olha o seu 7 aqui, ó. Vamos supor que esse é o seu 7. E aí você está pendurado em uma constante de vida, certo? Você está pendurado numa roda. Então você está ciclicamente vivendo dia e noite, certo? Dia e noite. Dia e noite, nessa órbita. E aí, nesses sets, existem vários vetores que desinflecham você, que chegam em você. Só que esse K não está só para direita, ele está para recepção da pressão também. E esse K aqui, ó, vamos desenhar o K. K e aí vetor, certo? K e vetor, e vetor. Só que esse vetor aqui já é o vetor da sua alma, da sua dispersão. Então, esse é o núcleo, esse é o vetor do seu núcleo. Não, na verdade o vetor do seu núcleo é esse, porque isso aqui é o da Terra.
Mas aqui, ó, a gente tem a combinação do seu núcleo, né? Aquilo que te sustenta a partir desses todos esses vetores, ó. Todas essas linhas de força. Então, olha a cruz aonde que tá e olha essa imagem aqui, ó. Essa é a cruz que a gente carrega diariamente, olha. Santíssimo. Para cuidar do Santíssimo, a gente tem que cuidar dessas enforcações, olha. Aqui tem tudo, pessoal, olha. A gente tem o K, né? E os vetores que o K expede. Só que dentro, diariamente, a gente tem a energia de todos os lados, né? E a gente é de pendurado nela, a cruz. A cruz é nós que carregamos essa de penduração. E aí nessa forca, ela vai despressionando a gente e a gente vai despressionando a ela, ó. Olha os bracinhos. P pra lá, P pra cá. Aí é o P pra cá. E aí, olha. Você vai descomprimentando, ó. Sabe? E aí esse P aqui, ó. Ele tá para com seus braços, suas pernas, ó. Olha o que é comprimentar, viu? E aí tipo assim, se essa constante você começa a não dar conta desse vetor, esse vetor desaponta em você um desequilíbrio, né? Então, para o PK, a gente tem, para cada um desses vetores, a gente tem um limite de equilíbrio, né? Então, começa do zero e vai até chegar no limite, e isso aí ativa a sua preocupação e aí expede para despressionar, para continuar o equilíbrio, ou se manter o equilíbrio enquanto estiver reagindo, né? Curva, aqui é a curva de equilíbrio, CE. Agora, quando você começa e ultrapassa essa curva de equilíbrio, você abre a porta do pecado, você abre o CE. E aí você começa a ser tipo comunista, racista, indolente, e aí isso vai tipo desapertando você um pecado, dependendo da orientação. E aí o pecado que aperta geralmente desaperta a ira, inveja, obsessão, gula. E aí essa atividade vai crescendo. Aí quando vai cair, a queda é muito mais alta, olha. Sabe? Então esse é o pecado. Só que tudo isso é formado pelos elementos, né? Por essa descoberta dos elementos nos ajudam a nos organizar em função dessas dispersões da natureza. Desimpressões. Porque quando nos falam para precisar de algo, a gente consegue investigar esse algo a partir das perguntas, né, sistêmicas que a gente faz. Por que eu preciso desse algo? Será que eu preciso dele agora? Né? Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Os 4 porquês. As 4 porcas da cruz. Vamos ver. Não. Os 4 porquês que eu preciso fazer para saber se eu preciso de algo. Vamos ver. Não tá não. Os 4 P's. As 4 pressões. P's. Isso aqui é coisa de marketing, né, gente? Gente dessa área aqui, ó. Vamos ver se a gente acha só na imagem mesmo. Não quero entrar em nenhum artigo, não. Não é esse. Os 4
P's que eu faço para saber se eu preciso de algo. Vamos ver se a gente acha. Ah, cara, eu não achei aqui. Mas é alguma coisa mais ou menos assim, ó. É mais ou menos assim. Vamos pôr lá no slide aqui que fica mais tranquilo. Os 4 P's. Os quatro P's, pressões que eu pergunto a mim antes de decidir algo. Mais ou menos assim que existe, né? Não tô falando que eu faço isso, não. Eu tô falando que existe essa técnica. Então, mais ou menos assim, ó. Eu preciso de algo. Aí você faz assim, ó. Eu preciso de algo. Eu preciso de X coisa. Essa é a pergunta. Aí sim ou não. Szão ou Nzão? Se é Szão, você faz assim. Quando eu preciso, como eu vou conseguir, quando eu preciso, como eu preciso, por que eu preciso, quando eu preciso, como, por quê, e eu tenho como pagar. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Tipo isso. Eu sei que não tá bem certo, mas eu acho que dá pra entender. Então, se sim, você tem que fazer essas 4 perguntas, né? Eu tenho como pagar? Esse dinheiro vai me fazer falta? Para quando eu preciso? Por que eu preciso? Essas perguntas assim vão desaflorescendo e vão desbarrando essa chave, né? A chave que despressiona o além do CE, né? Da curva de estabilidade, do limite de estabilidade, né? Da pressão que diz constante em você, pressão do meio ambiente. Só que o meio ambiente é cheio de elétrons, e os elétrons são essas propagandas, são os seres, são os amigos, são os falsos amigos. Então, esses vetores, principalmente essas são cheias de elétrons. Muita gente reza o terço, né, descontando esses elétrons no Pai Nosso e nas Ave Marias. Interessante, né? Eu mesmo faço isso. Aqui no canal tem vídeo. Eu vou deixar a playlist aqui, ó, pra vocês. E aí agora não tem nada demais, né, gente? Aqui é mais como se a gente fizesse decomposição de orientação de um texto, né? Então, para um texto existe uma palavra. Então, essa palavra simboliza o extrato de um texto. Então, é o produto, o preço, a promoção e a praça. Existem vários esquemas assim, né? As perguntas de Aristóteles. Acho que é Aristóteles.
Ou é do... Deixa eu ver aqui. Final, porque eficiente. Material. Causas do Aristóteles, né? Causa final, causa formal. Como? Final, por quê? Eficiente, quem? Material, o quê? Então, é cheio... nós somos cheios dessas formas aqui de organização, né? Isso aqui por exemplo, é como se o camarada vivesse um pecado, e para resolver essa vida ele entregar-se o resumo dessa vida, né? Então é mais ou menos isso. Isso são orientações. Agora vamos para a parte científica aqui, né? E nessas desorientações, pegando do princípio de ser vivo e das observações bioquímicas dos seres, é como se a gente pegasse as reações e pré-cognitivamente desafinasse elas ao máximo, para que sobre determinado reagente o produto da reação se estabelecesse entre uma escala muito ínfima, né? Então olha só, sobre determinado reagente o produto da reação sempre o máximo possível vai ser X. O que vai mudar é o solvente ou o soluto. E aí a gente sempre faz regra de 3, que é a triangularização. A triangularização é você pegar os sets que estão para lá e colocar eles para o núcleo, né? Destriangular é isso. Você pega o set e liga ele, ó, para combinação. Então a gente tem o solvente, que é o maior, o soluto, que é o menor, e a sua capacidade de produzir solução. E olha o que é solução. Solução é fecho, é o desfecho de 7. Não tem bicho de 7 cabeças, é só isso, cara, né? Não tem ninguém que de 77, de 77, ou alguém que é desaberto em 7. Isso aí, o desaberto, o diaberto em 7, ele e ele sofre por ser, né? A vida já ajuda ele, né? Okay. Ele só faz, em vez dele destriangular, ele desestica para lá, ó. E aí quanto mais ele desestica, mais fica difícil para ele poder melhorar. Aí o que tem que fazer? Aumentar o soluto. E é isso que acontece com a bioquímica no interior dele. Só que às vezes fica difícil, porque isso distorce a natureza. Como? Assim, ó. Gula. Um pouquinho. Não. A gente tem que pegar esse aqui, ó. Pessoas acima do peso. Então a gula se manifesta em todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm portas para ele, porque tem espaços. Então, olha só, se essa pessoa não se cuidar, ela tende a fazer isso, né? Só que como a tendência para isso está bioquimicamente dentro dela, nos seus descomportamentos de disparo, de mira,
e destriangulamento dessas reações por escolhas, essa é a tendência, ó, de um corpo se deformar. E aí a deformação é a patologia pra gente, né? Deformação ó, a deformação que não destrangula, desinforma a si mesma. Só que tem variações de tipos de desinformações, né? E tem as fakes também, né? As fake news. E esses são os tipos de desinformações. Só que essas fake news, elas são desinformações psicológicas. É claro que dentro da neurocognição, ou seja, o desimpulso, impulso colinérgico dos receptores sensitivos e suas combinações disparam mirando o cuidado individual, ou seja, evitando ser enforcado por o set, né? Porque se você não se desenforca no set, você destrangula o set, olha, sempre no set, ó. Então você tá aqui, ó, desestrangulando, e aí resolvendo um problema. Quando você desestrangula esse problema, você coloca ele aqui e sai desse problema, olha. Você liga a vida assim, ó. E aí isso vai ligando caminhos da sua vida até que esse set lhe encaixe, olha. Lhe encaixe em uma roda. 7, aí você chega no outro 7 aqui, é um outro raio. E aí você vai refinando o núcleo do seu sujeito. Só que o seu sujeito, em todas as estações sensitivas existem núcleos, e o seu sujeito é a soma de todos esses núcleos. Então sempre tem pequenininhos moleculazinhas de você, sim, célulazinhas, nos seus olhos, na sua bacia, nos seus ombros, em todos os terminais nervosos que lhe fazem esticar ou desesticar em função a algo, para desentendimento, para desenforcação ou dissolução desses momentos que acontecem muito na vida. Ou seja, te colocam de pendurado em algo. E aí para reafirmar essas fundações científicas que nos desaconselham com o maior extrato possível de cuidado, né? A gente tem os elementos. A gente vai falar então dos elementos hoje da família família 3B. Deixa eu ver se é essa mesmo. Deixa eu ver aqui. Titânio, zircônio, arfínio e rutherfórdio. Deixa eu ver aqui, ó. Não é a 3B, não. Vamos ver se é 3C. Eu não tô sabendo, não. Essa aqui é a... se essa aqui é a... eu não sei. Vamos ver qual que é aqui. Titânio, zircônio, afínio e rutherfórdio. Então a gente vai falar dessa família aqui hoje. O grupo 4, família 4B.
Grupo 4, família 4B: titânio, zircônio, afínio e Rutherford. Então vamos começar com o titânio, que tem um menor raio atômico. Se ele tem um menor raio atômico, a proporção de elétrons que lhe envolve é menor, ou seja, ele é um elemento mais com raio menor. Vamos ver. E o raio, ele é para nós a dilatação, né? Vamos ver. Titânio é um metal de número atômico 22, pertence ao grupo 4 da tabela periódica e é um metal que possui alta resistência à corrosão. Então ele é mais resistente, além da baixa densidade e boa resistência mecânica, sendo muito utilizado em ligas metálicas com ferro, alumínio, manganês e molibdênio. Então, além dele ser forte, ele consegue agradar outra matéria com força, né? Ou seja, recombinando as matérias, ele consegue formar matérias com mais força. Então esse aqui é o titânio. Então ele é muito resistente. Vamos lá. Titânio. O símbolo dele é tesão, izinho. Ó. Sim. Tesão. Izinho. É como se fosse um ganho, né? Um adquirir. Uma desinjeção. Que soma a tensão de uma onda, desinflexionando ela no organismo. Titânio. Bom. Tesão é característica ondulatória de soma, né? Então, quando a gente tem algum elemento que é traduzido por uma fonte, transduzido, então, um elemento transduzido por uma fonte se assombra. A sombra é a subtração que desinforma a capacidade da fonte, da capacidade do elemento reagir à fonte, certo? Então, toda reação ela é uma assombração, é uma sombra da ação. Se a gente tem um tesão abrindo essa desinformação, essa sintetização de um elemento da natureza, é por um motivo, né? É para caracterizar dentro dessa combinação um desexpediente oral de lógica que desinfraciona nós e o nosso conjunto de busca por organização, que desenfreia a dissentenciação. Então esse T com I desinflexiona, desassume uma... Olha só. Desassume, despedala, descoloca o ponto para cima. Veja bem. Então, uma tensão, uma onda, e eu estou procurando o pico da onda. Olha, é como se eu pegasse aqui, ó. Eu quero esse ponto aqui, ó, do T, ó, sabe? E esse ponto do T é o ponto de estabilidade, ou que assume uma passagem da estabilidade. Colocando em gráfico,
né? E aí, ó, T. Toda a escrita é com pauta, pessoal, é em gráfico, né? Principalmente de E, porque é uma escala, permite um meio e um caminho, ó, um início, um meio e um fim. Já dizia minha bendita mãe quando eu era mais novo e não escutava. E aí, do TI para T de novo, é para bater, é para descer e desprovocar um T, uma dessombra diferencial, né? Então ele vai meio que consertar, ele vai informar ao T sobre esse ponto. Isso é muito importante porque um ponto diz muito. Também já dizia minha mãe, ó, a gente tem um ponto de exclamação e quando eu exclamo eu não afirmo. Então o exclamar é desafirmar. Desafirmar é desafirmar. Então eu provoco uma afirmação, né? Eu despedalo uma afirmação nesse deserto, né? Cheio de dunas. E aí aqui eu já tenho, ó, tit. E tudo isso tem a sua sombra, né, pessoal? Não esqueçam, né? A sua sombra é a profundidade reagente. Sempre tem a profundidade. Só que assim como para essa, né? Essa profundidade é o produto, é a destrangularização em nós, né? É o que a gente enxerga desse deserto, né? Então é o produto em nós. E aí é você mais matéria. Então a gente precisa de organizar, né? Você mais matéria. Então, ó, a gente tem o início, o meio, que é a soma. Não, é a soma da matéria. Esse é o meio. E o fim é você materializado. Você materializado. Eu tô falando tudo isso porque é revelação, né? E aí, com essa materialização, a sua atenção despede uma inflexão acentuada. Essa inflexão acentuada, ela tá de aguda, né? A gente tem um acento circunflexo. Eu acho que é isso. Peraí. Acento circunflexo. Acho que é isso mesmo. É isso, acento circunflexo. Porque ele faz uma ponta vetorial para cima desse i. Então a gente não tem esse i sendo ejecionado por t. Então esse i ele vai sofrer uma circunflexão, uma circunflexão. O que é isso? É desapontar. Então o desapontar dessa matéria faz na atenção esse vetor para cima. E a onda ela cresce. Então ela descresce por essa atividade. Só que aí depois que ela cresce, ela busca a desexclamação no organismo que cresceu. Então, depois que cresce, busca a desexclamação no organismo. E aí a desexclamação do titânio é as suas propriedades, né?
bom condutor, bastante resistente, permite fazer estruturas muito rígidas. Vamos ver aqui, ó. Quais produtos utilizam titânio? Aplicações. A biocompatibilidade e baixo potencial oxidativo, o titânio é utilizado em fabricações de próteses. Ou seja, consegue ser a bioquímica nossa, nosso organismo, nossos tecidos conseguem serem conseguem se orientarem, se conformarem com essa relação com o titânio, né? Ou seja, a gente tem uma biocompatibilidade, adestração, né? As nossas fibras se adestram frente ao titânio que é lhes inserido, para poder nos ajudar estruturalmente. Então a gente tem vários tipos de utilidades para o titânio. Aplicações de coisas para fazer fábrica, né? Peças. Então essa é uma forma muito inteligente de fazer a dissecação das palavras que nos significam conhecimentos, né? Então agora a gente vai pro zircônio. Zircônio é um metal cinza prateado que pode ocorrer na tonalidade azul. Então aqui, ó, meta, que pode ocorrer na tonalidade azul escura, dúctil, refratário, com elevada resistência à atração, alta dureza e resistência à corrosão. São imagens. Então, olha só o quanto os intemperismos e as transformações bioquímicas das matérias que sofrem radiação e todas essas descompressões constantes nos formam, e a gente consegue desextrair dessa formação coisas impressionantes que ajuda a preservar a vida. Ó. O zircônio tem grande aplicação na indústria nuclear, pois sua baixa absorção de nêutrons faz dele um excelente revestimento para o combustível, rico em dióxido de urânio. Além disso, por ser considerado atóxico, é muito biocompatível. O zircônio é aplicado em próteses e implantes cirúrgicos. Cara, então isso já é um metal com muito mais que resistiu e se formou com muito mais compatibilidade com a vida no interior, né? É como se vários animais comessem poeira com o passar do tempo, e essa poeira, essa comida, essas correlações de adaptação, poeira que eu falo assim, matérias de rocha, né? Minerais, né? Zircônio. E aí isso criasse cada vez mais essa resistência, né? Essa estrutura cada vez mais forte e mesmo biocompatível, né? E a gente só revelou, né? Mas isso tem sido feito há muito tempo. E aí a gente tem dentes com zircônio, tubulações. Olha só o derretimento.
Cara, é impressionante, né? Isso é o trabalho da ciência. Agora a gente pode pegar aqui, ó, a palavra e a gente só vai fazer rapidinho o desmantelamento das letras que desencaixam uma referência lógica. Desmantela tudo das letras que descaixam em nós referências lógicas compassivas de relação adesão. Bom, então esse adestramento nos faz corriqueiramente destilar entendimento para com os demais e transpassar ele. Então a gente tem um Z. Olha o 7. Quem consegue ver o 7? Falado mais no começo da aula, da apresentação. Quem consegue ver? Só que esse 7, ele já está desestimulado. Olha. Né? Esse está desestimulado com 1 grau, né? Então ele já está desencaixando. Então a gente tem um 7, mas é um Z para nós. ZI. Zir. Então o desencaixe de uma desexclamação reagindo o desexclamar, porque R é uma entrega do I, do ponto do I, olha. Você pega o ponto e desentrega ele, ó. Sabe? E aí você descorta esse ponto. Então você desexclama reação desse 7. Então esse 7 é como se você destriangulasse o 7, ó. O zir. Você destriangula o 7 com C, ó. Você prende o C aqui, ó. Zirk. E aí você aumenta aquilo que estava você desencontra a solução para o organismo, circunflexionando ele. Então zircon, e aí desfacela isso com a onda X que vai sair desse efeito efeito de Browns-Strauling. E aí esse I, essa desexclamação, vai permanecer no organismo a partir dessa sombra, que é a energia desexpedida, a subtração dessa desescalar sentenciada, desmantelada por esse conjunto de letras, uma vez que elas nos regem mecânica da fala, da oralidade, do sistema de diálogo. Não é à toa que a gente gosta de saber o que lê. É porque tem gente que lê como se fosse uma corrida, né? Lê e aí começa a ler assim, aí quando pensa que não tá competindo consigo mesmo, o quanto tempo ele gasta para ler uma página, mas aí no final da página não consegue encontrar a extração lógica cognitiva que vai lhe conectar com a outra página. Isso acontece muito, principalmente em quem está aprendendo a ler, porque ler é vagaroso. Ler é o extrato do extrato do extrato do extrato que vai desestratar você a ponto de você conseguir desse desestratado extradar alguém dados. E esses dados vão referenciar lógicas. Quando a gente gosta mesmo, a gente desfreia e desreferenciar esse gosto. E esse gosto, ele é compassivo. Quem dita geralmente é o escritor. Porém, na nossa ínfima maneira de ler, a gente tem as suas desintimidações para com o escritor.
E aí a gente se relaciona com o escritor, desintimidando ele com o nosso compassar da leitura dessas descrições que ele desafenda em lógica. Porque nem tudo a gente consegue falar abertamente, fisiologicamente, desimpuncionar. Às vezes a gente deixa a sombra falar. E quando a gente se relaciona com a sombra desescreve. E aí quando a gente se conecta como Nirvana, a Nirvana, a Nirsombra, desescreve por nós. A nível de ondas. Bom, agora a gente vai falar. O símbolo do Zarcônio é Zzão, Rzinho. Lembrem, tamanho é documento. Zzão, Rzinho. Rzinho. Entendeu? Agora a gente fala do afínio. Afínio. Possui número atômico 72, ou seja, um raio muito maior. A gente está esquecendo de fazer aqui, ó, distributiva do titânio. Como que a gente distribui o titânio? Vamos ver. Não é isso não. Distributiva eletrônica. Aqui. Então, vamos ver se tem o exercício pronto aqui. Ferro, titânio, tem. Tomara que tenha aqui. Não tem. É como se fosse o campo de energia, né? E aqui a gente tem um pedaço do campo de energia. Eu não tô achando. Aqui, ó. Aqui tem, ó. Dada a distribuição eletrônica, o número de elétrons em camadas para a espécie química titânio Z22 é... Não, mas não é isso que eu quero. Eu quero a coisa pronta. Será que é esse aqui? Do titânio. Imagem. Vamos ver aqui. Diagrama de Pauling. Eu não estou achando, mas é basicamente aqui, ó, 22, né? Se ele tem que acompanhar nesse diagrama, eu vou chegar a 22, a gente vai contando aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6. Então aqui a gente tem 5 elétrons e 10 elétrons. Viajei aqui. Mas aí, aí a gente sempre chega desconfigurando a camada que ele vai estar. Então, o que é camada? É desobstrução cognitiva dessa disfunção, discoação. Então a gente tem a camada que diz constante, que é a primeira. Quando não é constante, vai subindo a atividade, né? E aí é mais ou menos essa relação que a gente tem com a química, né? Então por isso que começa com K. Se não é constante, é por ele. Se não é por ele, é por M. Se não é por M, é por N. Se não é por N, é por O. Se não é por O, é por P. Se não é por P, é pro Q. Sabe? E aqui a gente tem para tudo, né? Isso. Para todo tipo de atividade que ressalta esse coar, né? Esse coarco, desarcar esses vetores. Olha só,
o vetor chegando para nós, as ondas ambientes chegando. Vamos transladar? Vamos. Como que a gente vai transladar? A gente vai puxar para cá e vai desinformar. Por quê? Ctrl C, Ctrl V. Olha, isso aqui, são as forças que chegam do ambiente. Esses são os desretratos, são as desinformações em vários tipos de camadas, em vários diferentes graus. E aí, o que o seu núcleo pede a elas, diz regência, diz reagir, diz responder. E essa desresposta é uma destriangularização dessa proposta, né, de conhecimento e organização dita por Niels Pauling. E olha só, né, a gente tem o 7 vindo, né, aqui o 7 vindo. E aí a gente diz o 7 a reação. Química é isso, pessoal, né? Tipo, você tem as letras aqui, essa o K, tal. Dependendo do tamanho da solução que eles pedem, é o tamanho de camada, é o quanto de elétrons esse camarada tem na última camada. E aí, para você desestrangular ele, que tá dissolvendo você tem que desestrangular ele na proporção, fazendo a regra de 3. Deu para sacar o desimpulso dessa cognição? Para poder referir a roda, essa engrenagem? Olha. Então, é o nosso descomportar a essas ondas, né? A essas órbitas que nos faz destratar a nós mesmos na individualidade, que vai desespedir da mente, do espelho da mente, a associação, o complemento para com o outro, né? Dependendo dessa riqueza que a gente se encontra, né? Que desinflexiona ao outro uma informação. Se para o outro eu sou rico ou não, sim ou não. Se sim, por quê? Viu como o conhecimento vai dissolvatando a nossa relação? Então olha só, se para o outro eu pareço bonito, se para o outro eu pareço, né, se para o outro, né, se na parada do outro, se na placa que eu instruo o outro eu pareço X sentença, né, ele pensa de mim X sentença no seu campo, né? Para alguns eu sou mais bonito, então a beleza está em sentença para ele, está desestrangulando ele. Para ele dissolver a minha beleza, ele desestrangula ela. Só que esse desestrangular é me chamar de feio na sua intimidade de uma forma variada, ou me encarar e dizer para si mesmo que quer ser como eu, nesse achismo desse reator ou desse reagente, né? E é assim para tudo. Para tudo é assim, para todas as escalas, todas as performances. E só que existe o K da sentença.
E aí quem diz é o juiz, batendo R. O juiz bate R e faz o K, né? Doideiras à parte, vamos lá descascar esse próximo elemento, que é o afínio. Afínio de quê? Então, primeiro o Hzão, né? Hzão, afínio, Ctrl Z. O símbolo dele. Porque simbologia é muito importante. Tem um vídeo no canal que a gente está fazendo e falando sobre simbologia. Vocês podem procurar lá. E o símbolo do afânio é o Hzão Fzinho. Hzão Fzinho. H é um meio de um eixo, né? De um i, né? Então se eu tenho essa exclamação e essa desexclamação, vocês estão vendo? Nós temos o meio dela, né? Então o meio é a forma de pagar. Você vai pagar como, né? Você vai pôr o H, você vai pressionar o H como? Você vai despressionar o H como? Vai pagar o como? E o H é o meio, né? Com o dinheiro, com combinação de dinheiro e amizade, com inteligência. Como que você vai pagar a gente, moço? Como você vai pagar? É o H. O H é isso, na sua desutilidade pública, alfabética. É claro que você pode usar ele como um meio de eixo. Né? Então é um meio. E aí esse meio sobre uma força Fzinho. Então o Fzinho é o meio que diz equilíbrio sobre um vetor, sobre uma energia, sobre a centralização de uma fonte, né? De um arco. Você tem um arco, então o meio do arco ele percuta mais equilíbrio, né? Mais certeza de manter-se, né? Porque o que não está no meio, ele sofre variação, né? E aí a variação ela desescala do meio para as pontas. Então o meio ele é um. Então quando você diz H, diz o meio com força, você aumenta esse desimpulso do arco para puxar aqui, ó, e desamolar o vetor em meio. Então você aumenta o KV, a quilovoltagem, né? O peso dessa volta, né? A volta de saída. Então a volta de saída de um arco e flecha vetor. Então a gente tem isso, ó. Esse é o símbolo. Agora na escrita, afânio é o meio, né? É alguém sentado, por exemplo. É um empecilho, um desempecilho que gera uma atividade desapontando um acento agudo, né? Acento agudo.
Acento agudo. O acento agudo, ele reprojeta nossas dunas aqui, ó. Cadê as nossas dunas? Vamos procurar nossas dunas. Então ele desacentua as nossas dunas, desassombra nossas dunas, aumentando a sua proporção diagonal, a sua proporção profunda, a sua profundidade de um plano. Então esse é o agudo. O agudo é a profundidade num plano. Então se eu tenho um 7 aqui, e sobre a atividade do 7, eu desagudo ela, eu destriangulo ela. Cadê? Vamos ver aqui. Vou voltar. Então aqui, ó, a atividade do meio, ela faz uma profundidade por esse desse desacento agudo no Azinho. Assim o agudo desestrangulando o meio com força, com uma força Fzinho na onda que está sendo gerenciada por essa atividade, nessa atividade que desencadeia o afânio. E aí nessa onda a gente chega num ponto que desexclama, que é a sombra dessa onda. Você lembra que eu falei que a gente aproveita só um ponto, 1%? Um ponto do porcento, do porquê? Um ponto do 100. Então a gente tem 1%. Aqui, ó. E aí nesse 1% dessa onda, eu gerencio ela no organismo, no raio, no núcleo do átomo, que combina afânio, que faz o elemento afânio ser afânio, e que faz do desafânio combinação, né? Sabe? Uma estrutura, a desinsolicitação dela para solucionar a recombinante de uma matéria que se transforma a partir da decomposição do afânio. Vamos ver aqui, ó. Afânio possui número 72, massa atômica 178,49. O afânio foi descoberto em 1923 em Copenhaga, Dinamarca, pelo cientista holandês Dick Costa, pelo cientista sueco. Mas não está falando o que é, né? Vamos aqui na Wikipédia. Então, ó, características principais. É um metal dúctil, ou seja, ele consegue se deformar. Brilhante, ele repele muitas energias fotoelétricas. Prateado e resistente à corrosão. Quimicamente muito similar ao zircônio. Estes dois elementos apresentam o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então eles são isoelétricos. Isótopos e... não, nem isótopos. Isótopos é o mesmo próton. Mesmo elétrico é outra coisa. Isóbaros. Seus raios iônicos são muito similares devido à contração dos lantanídeos, por isso é muito difícil separá-los, sendo encontrados na natureza juntos a únicas aplicações para as quais é necessário separá-los. São aqueles nas quais se utilizam as suas propriedades de absorção de nêutrons em reatores nucleares. Então é utilizado mais em reatores nucleares porque é muito difícil separar. Descontrair esse material. As únicas aplicações, a descontração é que permite a reação química, né? Se um material é muito difícil de contrair, ele é muito difícil de desencaixar em outro, né? Ou
se recombinar a outro, fazendo essas contrações propícias nos seus desenhos, nos seus terminais atômicos, né, nas suas organizações atômicas. Bem, então aqui a gente já chegou no último. O último que a gente vai falar hoje é o Rutherfórdio. E aí, com certeza, é por conta do nome do Rutherford, né? Mas aí a gente pode avaliar esse nome para ver essa retenção sintética dessa oralidade nessa propagação. Primeiro vamos lá no Rutherford. Vamos ver aqui o que é o Rutherford. O Rutherford é um elemento sintético, ou seja, ele é sintetizado de número atômico 104. Sintetizado é que é fabricado, pertencente ao grupo 4 da tabela periódica, sendo o primeiro elemento da série dos transactinídeos. Sua primeira detecção data de 1964 nos famosos laboratórios da cidade de Dubna. Vamos lá ver as propriedades. Experimental. Seu símbolo é Rzão, Fzinho, então uma reação com uma forcinha, né? Como a gente tem feito aqui assim, descentilação. Rutherfórdio utilização. Não tem aplicações práticas, dado que o seu isótopo mais estável tem cerca de 2 horas e meia de tempo de meia-vida. Então sua atividade ela decai muito rápido. Contudo, estudos em sistemas gasosos e em soluções comprovam a sua similaridade química. Olha, toda atividade de um elemento é benéfica dentro da forma de propagar a sua atividade na afinidade da natureza, né? Então, esse descontrole de sintetizar esse elemento a partir de laboratórios em função de pesquisa, né? Vamos voltar aqui. Símbolo isótopo mais estável. Todos os transações de elementos. Ele é radioativo. Então, pois é. A radioatividade, né? Isótopo estável 2 horas e meia. Então, é radioativo com tempo de meia-vida de 2 horas e meia. 2 horas e meia é 190 minutos, né? O que isso quer dizer, né? A gente tem uma reação que despreenche somando ao eixo, né? Ao eixo de uma dispersão, um desescalar dessa reação que desforça um organismo com essa distorção por essa vibração radioativa, criando sinteticamente nesse organismo uma profundidade dessa razão Rzão. Então tudo isso aqui
para gerenciar profundidade vibrada em um certo organismo. Qualquer organismo que diz se contrair a essa energia, essa radioatividade. Antena, organismos vivos e não vivos, né? Células. E aí, essa atividade, ela vai reagir nesse organismo, vai fazer o Rzinho, e ela vai se dividir, né, a partir das cadeias de transmissão radioativa, né, dessas vibrações, desses preenchimentos, que é simbolizado por esse acento agudo. E essa divisão, ela faz isso aqui, ó, desenhar. Ela pega o O e diz o O, as barras que vão desimprimir o O no organismo. Então a barra, olha, a barra é o D deitado. É o D deitado ou D em pé, se o organismo estiver em pé, né? Não tem problema. Isso é consideração. E aí isso vai criar o 1% do 100. Olha só o 1% do 100. A gente tem 1% dessa reação, olha. Reação. Por quê? Porque a fonte, ela expressa assim, ó. A menos que tenha uma barra. Uma barra, ela desfecha o leque. E aí esse 1% ele vai cortar e vai desafirmar profundidade desamolada nesse organismo. Então ganha 1. Que legal, vai, que barato, né? Muito barato mesmo. Só um navegador e uma vitrola desafinada para poder achar. Brincadeiras à parte, a gente vai ficando aqui porque eu já vou parar, mas muita coisa interessante a gente viu hoje e desmembrou da tabela periódica, principalmente esses conhecimentos que enalteceram ainda mais os raios e essas descobertas dos raios nas relações atômicas, né, dos elementos, que materializam para nós o discurso do núcleo sobre essa disfunção dos vetores da natureza, né? E de elétron para núcleo nós atacamos os vetores e desmembramos os vetores dos cursos até discurtar com alguém, né? Quando a gente discurta com alguém, não quer dizer porque que a gente não gosta desse alguém. É porque às vezes a gente quer gananciar esse alguém em função do nosso discurso a ela, né? Então existem essas relações, tem todos os gêneros possíveis de fazer benefícios com elas, né? Benefícios de fissões. Espero que você encontre os seus e cuidado com as portas dos pecados. Precisa ter muito cuidado com elas, porque elas nos enganam e nos ajuda a deschutar enganos, corroborando para o despendurar de alguém de algum problema, que aí esse alguém vai ter que procurar desse problema de triangulação que solucionará, né, como a gente viu nesse vídeo, esse problema, essa sentença. Então é isso, pessoal, um abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo então, falando de mais um pedacinho dessa tabela periódica, que ela é muito saborosa e tem muita coisa ainda para poder ser vista, digitada, desrecompensada, desextraída dessa natureza química que biologicamente sintetiza em nós umas discussões variadas de sentimentos que tanto nos fazem felizes.
ou infeliz, seja lá o que for. Um abraço a todos e até a próxima. Fui.